Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Muito obrigado. Hoje celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, até então, ela era... Há uma grande discussão moderna da explicação da Sagrada Escritura, porque eles querem ir contra a tradição que sempre ensinou que Santa Maria Madalena, ela é irmã de Santa Marta e de São Lázaro. E a Santa Igreja deixa isso um pouco insinuado, ou bastante, por causa da oração coleta, que está falando de Santa Maria Madalena, que foi que Nosso Senhor perdoou, e que também ressuscitou o seu irmão 3 dias depois, Lázaro, do sepulcro. Os modernos querem, como eles dizem, desmentir, ou seja, para eles isso é uma mentira, a nova explicação bíblica, porque é por causa de São Gregório Magno. Ele que identifica tanto a mulher que acabamos de ouvir hoje no Evangelho, com Maria Madalena, e com a irmã de Marta, Santa Marta, a Maria que estava aos pés de Nosso Senhor, Marta que estava cuidando da casa para receber Nosso Senhor, e ela se queixa, não, Senhor, faça que minha irmã saia dos seus pés e venha fazer alguma coisa, hein? Então é Maria Madalena. A tradição católica, principalmente do Ocidente, sempre viu isso, então essa é a verdade, é a mesma Maria. Magdala é uma região perto do Lago de Genezaré, era muito conhecida naquele então, porque havia muitos fabricantes de perfumes, por isso nós vemos ela perfumada, e eram perfumes caríssimos, era como fosse a confecção francesa de perfumes da época, e depois muitos comerciantes. E ela é uma mulher muito rica, e porque nós vemos também seu irmão Lázaro, um homem de uma família rica, Santa Marta também, e aí a grande pergunta é por que ela era perdão a palavra, mas era isso, uma prostituta, se pergunta. Muito provavelmente pela lascívia dela, de vaidade, não era por uma necessidade, falsa necessidade, que não existe necessidade de se prostituir, mas não, era somente por se dedicar à vaidade. Uma mulher bela, isso sim, também alguns comentadores dizem que ela era muito bela, e junto com a sua beleza, a riqueza, que era uma coisa que normalmente as mulheres da Terra Santa não tinham, normalmente as mulheres eram pobres, a riqueza vinha mais por parte dos homens, então ela junta a riqueza com a vaidade, e então como que ela vai conseguir dar culto a esta vaidade? Se prostituindo. Seu irmão São Lázaro, o melhor amigo de Nosso Senhor, o grande amigo de Nosso Senhor. E Santa Marta, se vê que era uma das mulheres que também seguiam. Santa Maria, quando Nosso Senhor a converte, a Sagrada Escritura diz que se tiraram dela 7 demônios. E o mesmo São Gregório Magno vai dizer que eram 7 pecados capitais que estavam reinando na alma de Maria Madalena. Não? E depois dessa conversão, o que ela vai fazer? Tudo que ela tinha dedicado e ganhado, o que ela ganhou pelo pecado, ela vai dedicar a Nosso Senhor. Por isso ela vai andar atrás de Nosso Senhor com as outras santas mulheres, sempre acompanhando Nosso Senhor. E ela vai fazer atos muito exteriores, mas cheios de devoção. Por exemplo, o Evangelho de hoje, que ela vai lavar os pés de Nosso Senhor com perfume e secar com seus cabelos. E depois, lá no Evangelho, na sepultura de Nosso Senhor, nós vemos que ela vai ficar sentada lá no sepulcro, e depois ela vai ser uma das primeiras que no primeiro já raios do sol, da madrugada do domingo de Páscoa, vai estar para terminar de perfumar o corpo de Nosso Senhor. Em todas essas coisas de serviço, se vê que ela gastou muito dinheiro. Por quê? Porque ela quis entregar a Deus o que ela ganhou do pecado, que era mais ainda do que ela tinha da sua origem nobre.
E isso se sabe porque os vasos de perfume que ali se confeccionavam em Magdala eram caríssimos. E eles tinham uma singular peculiaridade que o frasco era feito totalmente de barro, não tinha tampa, e ao quebrar aquele vaso, era mais caro o vaso do que o conteúdo. Então se perdia bastante do valor. E ela está ali quebrando seus vasos de alabastro para perfumar Nosso Senhor, hein? E comprou muito perfume para a sepultura, e provavelmente no dia de hoje, no evangelho que acabamos de ouvir, também consumiu bastante do seu perfume. E por que isso? Ela queria realmente despejar aos pés de Nosso Senhor todas as suas vaidades. E ela, depois que ela foi perdoada por Nosso Senhor, é o evangelho de hoje, né? Mulher, te são perdoados teus pecados, por quê? Porque creste, não? Então, ela sabe que Nosso Senhor, muito provavelmente por São Lázaro e Santa Marta, é o Messias. E ela crê em Nosso Senhor e pela fé neste Redentor, que ela sabia muito bem o seu catecismo, ela encontra o seu perdão e ela converte suas vaidades em servir a Deus Nosso Senhor. Passada a ressurreição, a ascensão gloriosa de Nosso Senhor aos céus, os judeus começam uma perseguição horrível contra os apóstolos, mas principalmente contra São Lázaro, porque São Lázaro tinha sido ressuscitado por Nosso Senhor, 3 dias depois de morto, e foi um grande milagre para provar sua divindade. Então os judeus já queriam matar São Lázaro, por quê? Porque ele era uma prova da onipotência de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas Nosso Senhor sobe aos céus, e então eles fazem o que eles haviam maquinado, uma perseguição contra a família de São Lázaro, aí a família inteira. Aí vão colocar Santa Maria Madalena, Santa Marta, São Lázaro, Maria de Salomé, Maria mãe de Tiago e Santa Sara, Cali, que era escrava de Maria de Salomé. Vão colocá-los num barco e vão deixá-los errantes ao mar para que morressem de fome, de sede, do que fosse. A providência de Deus Nosso Senhor vai fazer com que este barquinho dessas almas fiéis vá até França, Marsella. Aí vai descer São Lázaro e vai ser bispo de Marsella. Santa Marta vai servir sempre o seu irmão, sempre. Parece que ela gostou de ser empregada doméstica na vida e vai servir seu irmão até a morte, como cuidando dos afazeres da casa de São Lázaro. E Santa Maria Madalena, em gratidão e necessidade da vida que ela levou, em gratidão ao Nosso Senhor, ela vai para hoje que é chamado São Baume, uma montanha realmente bem afastada, onde ela vai viver em penitências terríveis. Muitos anos, aproximadamente uns 20, 30 anos de sua vida, em que ela vai se flagelar, vai jejuar e vai viver como uma grande penitente mesmo, por isso ela é assim chamada. E Nosso Senhor vai fazer a sua alma crescer em santidade imensa. Tanto que outra tradição conta que o mesmo São Miguel vinha todos os dias trazer a cruz de Nosso Senhor para que ela venerasse, porque ela foi grande devota da paixão de Cristo. E morre, lá. E creio que até hoje nessa montanha, é uma basílica, um santuário que está com os dominicanos, se encontram as suas relíquias ali, e ali viveu. E a sua vida foi expiar todos os seus crimes que ela cometeu. Alguns padres da igreja, cujo nome já não me recordo neste momento, dizem que ela não foi uma pecadora como nós imaginamos por causa de prostituta. E uns dizem que ela somente tinha uma vida lasciva das festas, das danças e com movimentos corpóreos sensuais que para aquele então era visto como uma mulher suja, Mas independente se for este caso ou se foi tal qual, ela expiou o pecado à altura, porque uma coisa ou outra aos olhos de Deus é abominável. E assim Santa Maria Madalena, ela nos deixa claro, muito claro, que o amor de Deus exige a conversão e a conversão exige a expiação. Hoje modernamente, com o concílio ou com essa vida frágil do homem moderno, toda essa parte de expiação se perdeu. As pessoas pecam, todos nós pecamos, infelizmente. Então, por exemplo, o padre dá uma penitência, pelo poder sacerdotal, a obra que o padre deu de penitência
seja, não sei, 5 Ave Marias, um terço ou o que foi, o poder das chaves que o padre tem eleva essa obra tão pequena a algo expiatório. Mas só que nos tempos do fervor católico, as almas não se contentavam com essa pequena penitência. Elas faziam muitas outras coisas. Então faziam-se as vias sacras, faziam-se as peregrinações, por isso nós vemos um resquício disso das pessoas em Aparecida naquela ponte, caminhando de joelho, não? Porque antes era para expiar os pecados, depois foi para alcançar graças, mas de qualquer forma nós temos que fazer alguma coisa. Ainda ficou na piedade simples e sincera este vestígio católico que as coisas custam. E não é assim, eu rezo só uma coisinha e tá tudo, Deus vai me atender porque Ele é muito bonzinho para conosco. Isso não discutamos, muito bom mesmo. E só que ficou elas por elas. Eu pedi, eu recebi e assim está. Não, as pessoas tinham católicas, esta consciência do que as coisas se pagam. E como eu vou pagar uma coisa que é uma dívida infinita? Fica difícil. Então, aquelas Ave Marias, aquelas obras da penitência, do sacramento, da confissão, consegue pagar, porque o padre eleva a altura da dívida. Mas só que as almas pensavam, mas nós fizemos algo, nós fizemos algo para ofender a Deus, agora de conta própria temos que fazer algo para expiar. Essa é Santa Maria Madalena. Está no seu deserto, na sua montanha. E por quê? Porque ama a Deus e se condói de ter sido tão mal para com bom Deus. A tradição nos relata que ela, ao se converter, ela vai sempre para frente, hein? Ela não voltou para os bailes da vida, com os homens que ela andava, tchau, acabou tudo. Nosso Senhor exorcizou ela, 7 demônios foram embora e não voltaram mais. Mas nós, como mesmo Nosso Senhor disse, não, que ao tirar os demônios, ele encontra a casa, ele vai para o lugar árido, e ao encontrar as casas varridas, não, a casa limpa, ele volta com 7 piores. Essa é a história dos outros pecadores. E aqui, então, é a segunda parte do sermão do padre. O pecado é uma prostituição. Desculpe a veemência da palavra. Toda vez que o homem peca, ele está se prostituindo. O que é isso? É usar o corpo de modos indevidos, mas é usar-se com quem não pode ser usado. Ou seja, ninguém pode ser usado para começar, mas é se entregar a quem nunca pode ter essa entrega. A nossa alma foi feita para Deus. Deus é o amor da alma do homem. E quando o homem ama qualquer coisa que não é Deus e se entrega a esse amor que não é de Deus, é uma prostituição. É isso que acontece. Por isso Santa Maria Madalena não é a gravidade das coisas, porque ela teve um estado e ela acabou com esse estado e virou santa, e esse estado de santidade permanece até hoje, graças à eternidade. Mas só que os pecadores, mesmo que não tenham feito coisas tão graves quanto ela, mas existem muitas pequenas prostituições, porque o pecador se prostitui com tudo, é com respeito humano, deixando Deus escondido, a sua religião escondida, é depois com o liberalismo, hein? O liberalismo hoje, quer político, quer religioso, quer em qualquer coisa que estivesse mal, é uma prostituição, porque nos unimos àquilo para nos afastar do que Deus nosso Senhor mesmo nos disse. E depois a nossa vontade própria, que ela rege toda a nossa vida e fazemos o que queremos, e às vezes até com prejuízo da nossa fé, também é o quê? É se prostituir. E assim que Santa Maria Madalena, para nós, é um grande exemplo mesmo de cessar com esta vida entregue a qualquer coisa que não seja Deus, para se entregar somente a Deus e agarrar Deus, abraçar a Deus e não soltar a Deus, e por Deus fazer qualquer coisa para não perdê-lo. Provavelmente ela, depois de conversa, tinha suas tentações, suas fragilidades, porque uma vida de pecado deixa uma inclinação má. Mas ela, com seus cilícios, jejuns e seu deserto e suas orações insistentes, acabou amortiguando, esfriando toda essa fúria da carne e, ao mesmo tempo, aumentou a chama do amor de Deus, que é o que ressalta no Santo Evangelho, mesmo o Senhor Jesus Cristo, não, a quem muito amou, muito se perdoa. Então, para nós fica este grande exemplo dessa santa do Evangelho, que devemos realmente romper com as prostituições deste mundo, muito mesmo, e amar a Deus somente. Deus não quer outro, hein? Deus nosso Senhor quer ser amado sobre todas as coisas e sobre tudo.
E quando isso não acontece, é sinal que existe algum amor ilegítimo entre nossa alma e estas outras coisas que não são Deus e nem as coisas de Deus nosso Senhor. Então peçamos a Santa Maria Madalena essa graça de romper com estes amores ilícitos e peçamos a ela essa valentia, ela é mulher, mas foi muito viril, de fazer muita penitência para expiar os seus inúmeros pecados e as nossas penitências, conforme a nossa idade, não? Nós jovens podemos fazer mais, os senhores rezando, mas sempre a oração e se conformar com esta vida dos sacrifícios que Deus envia, e depois todos podem fazer alguma coisa, não? Os nossos jejuns eclesiásticos, as nossas penitências, as nossas orações de joelho, conforme cada um puder, mas devemos fazer algo, senão nós vamos, pouco a pouco, nos afastando desta sincera conversão a Deus nosso Senhor. Então, pensamos que Santa Maria Madalena nos ajude a romper com esses amores ilícitos e amar a Deus somente com toda a sinceridade da alma que é fiel a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.